Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente que faz esporte no dia a dia. Nessa semana eu tenho um convidado de alto garbo, meu amigo Edson Sesmo. Edinho, tudo bem, Edinho? Tudo bom, Ari? Muito prazer estar aqui com você. Bom, o Edinho a gente já está vendo pela camisa dele, né, do Corinthians. E o Edinho é o gerente de futsal do Corinthians, foi campeão da Liga nessa semana. Parabéns, Edinho, e toda a sua comissão, cara. Muito legal. Acompanhei o jogo, foi sofrido o negócio, apesar do placar, né? Os placares enganam um pouquinho no futsal, né? Sem dúvida, o jogo do futsal é muito dinâmico e muito parelho, né? E tem um lema do Corinthians, né, que tem que ser sofrido. Infelizmente, muitas vezes é assim, mas fiquei muito feliz com a conquista, uma conquista extremamente importante para o futsal e para o clube como um todo, né? A Liga Nacional é dificílima, nosso bicampeonato, então estamos aí ainda curtindo essa festa. É bacana. Uma semana de festa é sempre gostoso. A gente fala às vezes do placar, né? E o pessoal que não acompanha não entende. Um jogo é 5-0, outro é 6-1. Cara, como que o jogo é equilibrado? É porque no final das contas não tem a diferença, né? Aquele saldo de gols não conta. Então o cara que tá perdendo por um vai para cima, põe goleiro linha e no fim vira um atropelamento, mas o jogo foi equilibrado até os instantes finais, né? Foi sim, muito curioso até a final. Nós estávamos perdendo o jogo até faltar 2 minutos e 10. Fizemos o gol de empate com 2 minutos e 10. Como tínhamos ganho o primeiro jogo em casa, jogávamos pelo empate lá, então eles tiveram que arriscar tudo. E nesses 2 minutos e 10, depois fizemos mais 4 gols, né? Então acabou 5-1, mas não refletiu de fato o equilíbrio que foi o jogo, como é normal de uma grande final. Mas o futsal tem muito disso, como você falou aí. O final do jogo, com o goleiro linha, muitas vezes o placar dilata, mas não reflete efetivamente o que foi o jogo. Vocês têm uma equipe, a sua comissão, no caso, né? Além de você, tem o Juninho, o preparador, tem o D, que fica ali, meio que é um analista, é isso? O Anderson Vasconcelos, o D para os íntimos. Hoje, assim, o futsal do Corinthians é considerado aí o maior projeto de futsal do mundo, né? Eu gerencio todo esse projeto, desde o sub-7 até o profissional. No caso da equipe profissional, tem uma comissão técnica bastante robusta e multidisciplinar. Então, tem o Bruno, que é o supervisor, que é quem acompanha mais o dia a dia, toda essa parte de logística, de viagens. O David, um treinador, até foi uma aposta nossa esse ano, um treinador que nunca tinha treinado um time de Liga Nacional, um treinador que era do Ceará, e a gente identificou e apostou nele nesse ano, porque a gente precisava de uma mudança ali. O D, analista de desempenho e auxiliar técnico, Juninho, preparador físico, mas a gente também tem o fisioterapeuta, fisiologista, médica, enfim. Então tem uma equipe grande ali para acompanhar o dia a dia. Você tinha um parceiro de muito tempo aí, que acho que foi para o Sul, Lorenzo Fontana, ele te abandonou na pandemia, não? Não, ele é mais do que um parceiro, é um amigo, um irmão aí que eu fiz. Trabalhamos 9 anos juntos, ele na função de supervisor e eu gerenciando o projeto. E a gente criou uma dobradinha ali muito legal, assim, temos uma afinidade muito grande. E ele acabou mudando um pouco de ares, né? Casou e ele é do Sul e aí resolveu voltar um pouco para o Sul para descansar um pouco, porque esse ritmo do alto rendimento é loucura, né? Então ele acabou optando indo para o Sul, saiu no começo desse ano, por isso que substituímos aí com outro supervisor, mas é um amigo super querido e eu tive a sorte ainda e a honra de, na quinta-feira antes de ir para a final, passar em Porto Alegre para um evento lá, uma palestra e com ele ali passei 2 dias, matei um pouco das saudades aí do grande amigo Lourenço. Grande Lorenzo, gremista Lorenzo. Vocês estiveram nesse jogo final aí, o jogo de volta, né, lá em Erechim. Eu estava tentando acompanhar pela TV, caçando nos canais aí coloquei e falei, o jogo já começou, não tinha começado, foi uma confusão no começo, o que aconteceu ali? Faltou um local reservado para a diretoria do Corinthians, é isso? Exato, exato, é isso. Não por má organização dos organizadores, do time local, mas acho que também por uma questão de falta de estrutura, o ginásio muito pequeno ali, não tinha onde ficar a diretoria, tentaram alocar eles ali numa cabine de televisão, mas teria que passar pelo meio da torcida do Atlântico, e como já estava ali no o ginásio completamente lotado, acabou se tentando entrar num consenso para que eles ficassem ali
atrás do banco, num lugarzinho ali que é um acesso para o vestiário. Então, acabou demorando um pouquinho para entrar nessa esse entendimento, mas no final das contas deu tudo certo ali. São pessoas fantásticas que estão também do outro lado, do Atlântico, mas acho que a falta de estrutura é que limitou um pouco para conseguir organizar de uma forma melhor ali, que é um pouco o problema aí dos ginásios do Brasil, né? Alguns ainda Isso você não é pode difícil. reclamar que o ginásio Vladimir Marques é gigantesco, né? A gente está acostumado com o nosso, né? Que tem um lugar, tem espaço para 8.000 pessoas, área de movimentação, espaço para colocar a torcida visitante. Então facilita, a gente acaba acostumando com isso, mas de repente algumas poucas equipes, quando a gente sai, não tem a mesma estrutura, então às vezes cria esse problema. Como era uma final, o ginásio absolutamente lotado, a torcida do Corinthians também querendo estar presente, então tinha um cantinho para eles. E tinha um número grande aí, que foi o diretor, o vice-presidente do clube foi também a Erechim para acompanhar o jogo. Então, ficou ali da última hora para achar um espaço para eles acompanharem de uma forma mais tranquila. Mas, no final das contas, deu tudo certo e, apesar do atraso, depois seguimos aí durante todo o jogo com a normalidade. Vocês são ligados à diretoria de esportes terrestres, é o Kaique ainda, não? O Kaique, isso mesmo, é ele. Na época que eu ia mais ao Corinthians, apesar de não ser sócio nem ser torcedor do clube, mas eu ia por questão, o colégio que eu trabalhava tinha parceria. Hoje vocês têm a parceria com o Colégio Amorim, é isso? Isso, é um grande parceiro nosso. Eu, como eu disse, como eu gerencio desde o sub-7, né, até o profissional, são 10 categorias. Óbvio que no profissional ele acaba tendo um reflexo de visibilidade para o Colégio Amorim, mas na base, para nós, ele é o grande parceiro, né? Tanto para oferecer bolsa para atletas, como também esses atletas jogam pelo Colégio Amorim e acabam aí tendo um grande destaque para o colégio. Então, é um É. grande parceiro que a gente tem e vai de encontro àquilo que a gente acredita, né? De conciliar o esporte, ainda que seja um esporte de alto rendimento, mas com a educação. Não deixar que esse caminho aí se desvirtue em nenhum momento. E quanto mais a gente conseguir que esses meninos aí, atletas, fiquem dentro da sala de aula, vai ajudar tanto ele como atleta, como também no pós-carreira dele, depois, caso ele precise. Eu tive alguns alunos, o meu antigo colégio era parceiro do Corinthians antigamente, né, o João 23, e eu tive alguns alunos aí que deram certo, né? O Fagner, o William, o Jô, a turminha que chegou longe, né? Teve uma Copa do Mundo que tinha 3 atletas que foram meus alunos, né? Legal. Quando a gente vê é gostoso, né? E você sabe que eu não torço para o Corinthians, mas quando aparece Corinthians contra qualquer um, a gente torce para os amigos. Essa tradição é mantida já há muito tempo, né? Isso daí o futsal eu brinco que a gente conseguiu quebrar esse paradigma, né? E por muitos santistas, palmeirenses, são paulinos, gremistas torcendo no nosso bate-bola ali de quarta-feira, você sabe ali que acaba todo mundo ali torcendo pelo futsal e muitos vão até no ginásio ali, né? Torcer. O Fábio teve lá, um palmeirense fanático, ele teve nesses jogos lá com a gente e, e foi até com a jaqueta do Corinthians ali para assistir o jogo. Então isso nos Eu deixou quero muito ver o felizes. Paulão com a camisa do Corinthians. Aí eu quero ver. Paulo Nunes, Essa, grande abraço, meu amigo Paulo Nunes, palmeirense roxo aí, que eu tenho certeza que ele torceu por você também. Isso aí não tem a menor dúvida. Você estava falando do Colégio Amorim, que era parceria de vocês, né? Quando eu ia mais ao clube, né? Eu encontrava muito com o seu Nezi Curi, seu finado Nezi Curi, fez história no esporte. Você foi atleta de base do Corinthians também, Edinho? fui ali. Eu joguei toda a categoria de base lá, no futsal e também conciliando um pouco com o campo. E o seu Nese era lá, uma figura emblemática dentro do clube, né? A dupla era seu Nezi e seu Odilon, eles que comandavam toda essa É, parte dos esportes é isso, terrestres, né? Você jogou futsal é no isso. Corinthians, você chegou aí para a Espanha, você jogou no La Coruña também, futebol de campo, não? Eu fui fazer uma experiência no La Coruña de 6 meses no futebol de campo, já com 19 anos, ainda jovem, né? Era uma época que era muito jovem ir para lá. Mas acabei minha realidade foi muito mais o futsal, né? Eu joguei toda a categoria de base, tentei uma experiência no campo ali quando eu era juvenil do futsal, passei aí um tempo tentando, mas depois regressei para o futsal já profissional e aí fiz cerca de 8 a 10 anos aí como atleta de futsal profissional. O futsal dá essa possibilidade que a gente consegue, pelo período que você dedica ao treino, ao jogo, dá para conciliar com o estudo, é mais fácil do que o campo, né?
Foi exatamente essa a minha escolha, Ari. Quando eu estava ali, óbvio que eu era um jogador mais esforçado do que talentoso, mas quando eu me vi ali naquela encruzilhada de onde optar, eu acabei escolhendo futsal porque me possibilitava, eu já tinha entrado na faculdade, me possibilitava fazer a faculdade. Eu consegui concluir a faculdade jogando, depois segui mais alguns anos jogando, mesmo já tendo acabado a faculdade, mas isso fez toda a diferença para mim no, na hora de tirar a chuteira, né, tirar o tênis e migrar para outra área, que eu fiz até de uma forma precoce, mas foi exatamente por um convite de começar a trabalhar já, e eu me via, talvez um pouco cedo para parar, mas uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Falando em oportunidade, tem um jogador que está atuando, ele foi considerado talvez um destaque jovem melhor do Brasil, há coisa de uns 2 anos atrás, o Leozinho, e agora ele está tentando ir para o campo. Ele é de um time concorrente, né, do Magnus, que aliás o Magnus, o Felipe Drummond ali, o Drummond, o presidente do Magnus foi meu aluno também. Eu estou bem de aluno, hein, cara. Tem uns caras bons, hein? Teu Como é que seria currículo. essa possibilidade? Você acha que o Leozinho dá certo no campo? Aquilo é um sonho, né? É difícil você bloquear o sonho de um jovem, né? Exatamente, né? Ele já se desligou do Magnus aí no meio dessa temporada, né? Teve um atrito ali, o Leozinho se desligou do Magnus já há algum tempo, e aí ele ficou nesse gap aí da carreira dele, se seguia no futsal ou apareceu essa oportunidade, ele foi buscar também. E é o sonho de todo atleta, né? Então, talvez, como outros já foram, o próprio Falcão, o rei do futsal, o maior atleta de todos aí, foi tentar ali o campo. Manuel Tobias lá atrás também tentou. Ah, Alguns estudiosos acreditam que é uma transição já mais tardia, que tenha um pouco mais de dificuldade. Mas talento eles têm, é uma questão de conseguir adaptar essa realidade para o campo, que são modalidades que têm certas diferenças, né? O Leozinho tem uma característica muito boa para o futsal, do drible, da tomada de decisão rápida, mas tem que ver se ele vai conseguir se situar no campo e ter o mesmo sucesso que ele teve. Ele está indo, pelo que dizem, para uma equipe do México, fazer essa experiência aí, e vamos ver o que, que vai dar. Não dá para brigar com o sonho. A gente vê o Scarpa no campo, né? Largando o campeão brasileiro, Palmeiras, super bem, vai para um time bem menor na Inglaterra pelo sonho de morar na Europa. Cada um tem seu sonho, não dá para a gente brigar com isso. Falando de base, o Corinthians também foi campeão no Sub-18 agora, esses dias também, não? Caiu o sinal da Dinho. Voltou? Voltou? Voltou. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu estava falando aqui que vocês também, na última semana, foram campeões do Sub-18 em cima do Palmeiras, né? É, Na verdade, a gente foi campeão da prata, né? Que eles chamam. A competição A Série Prata. da competição da federação tem uma série de mudanças. Você vai, quando você entra no playoff, se você perde, você vai para uma segunda divisão. Enfim, a gente acabou perdendo ali um jogo nas oitavas de final, mas seguiu na competição. Então eles fazem esse caminho que é como se fosse o terceiro lugar, o terceiro e quarto. Mas no final das contas, as duas equipes que são aí consideradas as grandes ali, Palmeiras e Corinthians, caíram e fizeram a final da prata, que teve aí um apelo grande até, né? Mas de fato, a gente tem uma equipe 18 muito talentosa, assim, porque a gente acredita nesse processo de formação, né? Então começa a olhar já desde cedo o atleta. Mas ganhamos aí no final de semana, na terça-feira, né? No feriado, a, a final do Sub-18 e amanhã nós jogamos a final do Sub-16, do Sub-14 e do Sub-12, aí finais da Série Ouro mesmo. Então, das 4 categorias, 3 estão na final da Ouro e o 18 ganhou a final da Prata na terça. Quando a gente fala do futebol do principal aí, vamos chamar de profissional aí, do adulto, né? Os times de camisa não tão muito. O investimento é muito caro para você manter um time nesse nível, não? Uh, Tudo depende, né? Eu sempre falo isso quando a gente fala em times de camisa, se a gente fizer uma comparação com a receita desses clubes, o investimento não é alto. A gente fala ali que, até fiz um estudo recente, está falando em menos de 1% de uma receita de um time grande de futebol paga todo um projeto de futsal. Se mais clubes tivessem essa visão, né, de benefício que você tem de ter o futsal, desde o benefício técnico, que você pode ali auxiliar na formação de atletas que depois migram para o futebol de campo,
E também no benefício da marca, né? Você vê o futsal do Corinthians hoje é reconhecido no mundo inteiro, leva a marca do Corinthians para o mundo inteiro, considerado o maior projeto futsal do mundo, então isso traz um valor agregado importante. E o investimento, comparado com a realidade do futebol, ele é pequeno. Óbvio que dentro do Brasil, para a gente captar recursos exclusivamente para o futsal não é fácil, mas essa sinergia de um time de futebol destinando uma verba para o futsal não é uma verba tão alta assim para uma realidade de futebol que movimenta aí milhões, né? Em relação a você segurar os grandes destaques aí, eu vou te perguntar um negócio pelo que aconteceu um tempo atrás. O Corinthians formou um grupo forte, não lembro se era sub-18, sub-20, e de repente 5, 6 jogadores saíram e foram para Sorocaba. Né? O Leandro, enfim, foram alguns jovens para lá. Vocês fizeram todo o trabalho de base e a molecada fugiu. Existe algum tipo de maneira de segurar essa garotada? Esse ano foi 2016, curiosamente até no ano que nós ganhamos pela primeira vez a Liga Nacional. Era uma geração formada, junto com o Bié, treinador também formado dentro do clube, e a gente ganhou pela primeira vez a Liga Nacional. E esses atletas foram muito assediados e com propostas financeiras bastante robustas, né, que a gente acabou não conseguindo segurar. De lá para cá evoluiu bastante o futsal na questão de contratos, né? Hoje, dentro da realidade do futsal, nós já fazemos contratos profissionais. Antigamente era um contrato que era ano a ano, tinha um pouco mais de dificuldade de você segurar esses atletas. Hoje são contratos como um atleta profissional de futebol, então tem multa, enfim. Então hoje é um pouco mais fácil de você é, segurar esses atletas, né? Óbvio que se tem um assédio de fora fica um pouco mais difícil, mas também pode ter uma recompensa financeira para o clube aí. Acho que o Corinthians foi um dos primeiros clubes a de fato negociar atletas com valor financeiro, né? Atletas que tinham clubes de fora tinham interesse e saíram e o clube foi ressarcido por isso. Mas evoluiu, mas ainda assim no futsal a cultura se faz contratos mais curtos, de ano a ano, então no final do ano fica um pouco uma briga aí para tentar manter os talentos. Vocês perderam um dos grandes, não sei se perderam, se era um sonho dele também, o Guita, né? Que foi um grande nome do Corinthians e de repente foi para Portugal, não perdeu o lugar, né? Tem aquela tradição, vai para Portugal, perdeu o lugar. Ele foi lá, tá muito bem. Alguns jogadores têm esse sonho de jogar na Europa também, e o mercado europeu ainda gosta dos brasileiros, né? O Guita é fantástico, assim, um dos atletas mais impressionantes que eu tive prazer de trabalhar, não só pelo aspecto técnico, mas pelo aspecto humano e a força que ele tem. Ele passou por um episódio muito triste quando estava com a gente, e a força que ele mostrou, assim, é uma superação que nos ensina para a vida, né? E, na verdade, quando ele teve esse convite para ir para Portugal, a gente tinha noção que era algo muito bom para ele, né? Financeiramente falando, como projeto de vida, de família. Então, a gente não podia bloquear isso. Houve uma negociação, foi um desses atletas que houve uma compensação financeira para o clube, mas a gente, de uma certa forma, não digo que estimulou a ida dele lá, mas não criou muitos empecilhos, porque sabia que era algo muito bom para ele e ele já tinha entregue muita coisa para o clube também, então a gente também tem que entender um pouco esse lado do atleta, né? Vocês também tiveram de volta, né? Alguns jogadores que estavam numa idade um pouquinho mais avançada, fazendo sucesso na Europa, alguns jogando por seleções de outros países e que retornaram para fazer uma experiência pessoal no Corinthians, talvez o sonho de vestir a camisa do Timão. Esse é uma coisa legal que a gente usa ali, né? A atmosfera do Corinthians ela é fantástica, né? Assim, não só por você como atleta do Corinthians, a representatividade que tem, mas o ginásio lotado. A gente fala que muitos clubes lotam o seu ginásio, mas só o Corinthians consegue ter torcedor aonde for jogar, né? Então a gente, aonde vai, tem torcedor do Corinthians e isso cria uma atmosfera fantástica. Então muitos querem viver essa experiência, ou por ser corintiano ou não ser corintiano, mas estar num time de camisa e viver isso. E é legal quando a gente vê atletas que passaram aí por muitos lugares é, tendo esse sentimento. A gente agora na final, no primeiro jogo no Parque São Jorge, o Léo, um atleta de 38 anos, jogou o último Mundial, só jogou em time grande. Ele falou, Edinho, eu nunca senti a emoção que eu senti quando a gente entrou em quadra na final ali no Parque São Jorge. A torcida começou com uma vibração assim, ele falou, e olha que eu já estou mais perto do fim do que do começo e vivi muita coisa, mas nunca vivi uma emoção dessa. Então,
alguns querem viver isso e para nós é um diferencial que atrai aí grandes atletas. Tem um jogador que eu sei que ele faz um sucesso tremendo aí no futsal do Corinthians e todo ano tem aquela história, vai sair e não vai, vai sair e não vai e continua lá, que é o Davis, né? O Davis não para de ganhar títulos. Vamos lá, pausa para a aguinha, vamos lá. O Davis, então, é essa história mesmo, ele todo ano ele fica, vou, não vou, fica, faz gol e ganha título. O cara é benzido, né? Ele tem um número que é impressionante, né? Ele tem 16 finais com a camisa do Corinthians e 14 títulos. E quase que fez gols em todas essas finais. Então, assim, ele é um cara que se identificou muito com o Corinthians. Talvez eu converso muito com ele, assim, eu falo que ele talvez seja o atleta que mais se identificou com uma equipe de futsal, essa relação atleta e equipe, né? Ele tem uma relação com o Corinthians muito bacana. E ele fica, às vezes, nesse namoro de final de ano, mas a relação é muito bacana dele com o Corinthians. Ele gosta muito de estar lá, veste a camisa como ninguém. Então, ele segue aí algumas temporadas. O melhor Ele jogador da sempre liga foi o Alan, é isso ou não? foi o Alan, foi o Alan. O Que Davis, por acaso já tinha sido do Atlético Erechim e teve que fazer um exato. gol contra o ex-time dele. Essa lei do ex funciona, mas para o cara que tem ligação sentimental é difícil, né? É verdade, né? Mas também tem aquela coisa, né? Quem jogou sabe, né? Quando você joga com esse clube, tá uma Opa. vontadezinha um pouco a mais, tal. Então, A gente bate no irmão, a gente faz de tudo. Quando tá jogando, não tem essa, não. é. Mas o Alan também foi para nós muito legal. O primeiro ano dele do Corinthians, ele caiu ali com uma luva, né? Vestiu a camisa e o perfil dele, né? Esse ano a gente buscou muito atleta pelo perfil, né? Aquele perfil que a gente brinca de operário, né? Assim, que vai lutar por toda a bola, que vai lutar por todo lance. Para alguns não eram os mais talentosos, a gente brinca, né? Porque a gente ao longo do ano viu muito disso, né? O time não era bom, os atletas não eram bons, o treinador era novo, não sabia nada. E fomos indo quietinho, e a gente até brinca assim, uma curiosidade nossa, na palestra prévia à final, quem deu a palestra, só para uma curiosidade, foi o roupeiro. O roupeiro Olha, fez a palestra prévia da final. Isso é uma cultura nossa ali, mas só um detalhe. E ele falava, não, porque teve muita gente que vinha aqui e falava assim, ô time ruim, ô time ruim. E a gente foi indo, foi indo, foi indo. Então a gente até brinca nas nossas redes ali. Fala, pô, olha, esse time ruim ganhou a liga, ô time ruim. Então, essas apostas aí deram certo esse ano. deixa eu te falar um negócio que eu estava acompanhando. Eu fui dar uma xeretada. Eu falei, deixa eu pegar alguma coisa para falar com o Edinho de diferente. Eu estava olhando as estatísticas da Liga Nacional, da LNF, e eu percebi ali, falei, deixa eu dar uma olhada num negócio interessante aqui. Classificação do Fair Play. Os dois times que ficaram por final da história no Fair Play, por acaso o Corinthians e o Atlético Erechim, campeão e vice. Fair Play é legal, mas não leva taça, né? Eu nem sei disso, viu? Acabei de olhar agora há pouquinho, cara. Eu nem sei disso. A gente teve um ano que a gente tem que entender também, assim, um ano de mudança na arbitragem, porque teve um conflito entre Liga e CBFS, enfim. Então, a arbitragem no começo do ano patinou um pouco e a gente foi bastante prejudicado. Assim, eu não sou de falar de arbitragem, de analisar a arbitragem, mas a gente teve ali casos de expulsões que depois foram, pela própria comissão de arbitragem, entendidas que foram erros graves de arbitragem, mas no final das contas pesa ali, talvez nesse fair play. Mas é aquele troféu que só os curiosos vão ver, né? É, me Você, simpatia, não levou é, muita coisa, né? É legal, mas é, não eu tem não o sabia. mesmo gostinho. Uma curiosidade legal, Ari, dessa liga é que talvez tenha sido na primeira vez na história que uma equipe reverteu todas as vantagens dos playoffs, das oitavas, quartas, semifinal e final. Em todas elas, nós jogamos sem a vantagem, fazendo o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora. E o time que estava melhor classificado tinha a vantagem dos empates. Então, acho que foi a primeira vez na história que uma equipe foi campeã revertendo todas as finais. Isso mostra a força do nosso ginásio, né? A gente fazia o primeiro jogo, ganhou todos os nossos primeiros jogos dos playoffs, nós ganhamos e depois ia jogar fora e aí acabava o empate nos favorecendo, ou no caso da final a gente acabou ganhando, mas essa é uma curiosidade legal aí que a gente puxou esse ano. O acompanhamento das TVs aí para vocês é o suficiente? Eu acho que a Liga merecia um espaço um pouquinho mais em TV aberta, né?
Sim, sim, eu também vejo isso. A Sport TV faz um grande trabalho com o futsal, mas também por muitos anos ela bloqueou que outras televisões entrassem. A partir desse ano ficou liberado para negociar com outras televisões, então a liga está começando a experimentar isso. A Band Esportes aparece, o ano passado a Cultura comprou os direitos, enfim, então é, tem surgido algumas, mas obviamente precisaria de mais. Você acha que algumas alterações que aconteceram de regra, aquilo de tiro de meta, agora a bola não precisa sair da área, saída para trás, isso muda alguma coisa ou é só maquiagem? Ah, não muda muito para o evento, assim, para o jogo, né? É um detalhe técnico assim, do jogo, mas não muda muito. Eu tenho a Eu, impressão que isso causa mais tumulto do que ajudar alguma coisa. eu vejo o esporte muito como entretenimento, né? Assim, por mais que eu sou um gestor, mas eu sou o gestor do evento como um todo. E uma das coisas que eu acho que o futsal precisa é ter mais dinamismo no jogo, né? O jogo está ficando muito demorado, aquela coisa para, seca a quadra, cai, troca atleta. Isso está tornando o jogo muito demorado, então é uma das coisas que a gente tem acendido um alerta aí. E a outra, aí eu sou mais radical, né? É o gol, cara. Precisa sair mais gol. O futsal sempre foi visto como um esporte de muitos gols e nos últimos jogos, assim, nos últimos anos, os goleiros evoluíram demais, o gol parece que ficou menor, então pensar em alguma estratégia. Eu sou um pouco radical nisso, falo assim, talvez até aumentar um pouco o tamanho do gol, porque tem que sair gol, né? O futsal sempre foi visto como um esporte que faz muito gol. O Edinho, no Corinthians, lá no clube, né, lá no Parque São Jorge, tem um memorial. O futsal tem espaço garantido no memorial? Tivemos, quer dizer, temos, né? Não foi a conquista de 2016 da Liga Nacional, como presente para a modalidade, o clube cedeu um espaço que virou o espaço que representou essa conquista. E ontem mesmo eu estava lá no Memorial já buscando o segundo espaço pela importância que é a conquista da Liga Nacional. Então tem sim, e cresceu tanto nos últimos anos que eles querem abrir uma área exclusiva para o futsal ali, não só para contemplar a conquista da Liga Nacional, mas de todas as conquistas que tem o projeto, que é um projeto extremamente vitorioso dentro do clube. Vocês têm futsal feminino? Tem. Temos quatro categorias do futsal feminino, que na verdade é uma gestão em parceria com a Tiger, uma equipe que já existia de futsal, e alguns anos atrás eles nos procuraram para fazer uma parceria. Então a gente cede a camisa, cede o espaço em alguns momentos, a gestão é mais deles, mas leva a marca Corinthians, é uma forma que a gente tenta também de estimular e auxiliar que ele tenha mais alcance aí com o projeto de futsal Se eu não feminino. me engano, um dos treinadores do Tiger foi o entrevistado nosso, o Denas. Ele é dessa parceria, não? Não sei, assim, a gente fala bastante Eu com o acho que ele Vagnão, começou que é no o. Tiger, não sei se ele estava nos últimos tempos, mas ele começou ali. E ele também é um treinador especializado no mundo feminino, porque é uma coisa que é outro padrão, né? Quando está com homem jogando, a gente já dá uma bronca diferente, com mulher tem que ser um pouquinho mais tranquilo, né? Mas a brincadeira funciona por aí. Libertadores, como é que vocês estão do futsal? Vão jogar o ano que vem? Ainda não está definido, né? Hoje a vaga da Libertadores ela sai através da Supercopa. Em tese, as equipes campeãs de um ano jogam a Supercopa no ano seguinte e o campeão da Supercopa é que vai para a Libertadores. Este ano, agora de 2021 para 22, foi o único ano que o campeão da Liga foi direto para a Libertadores. Nesse imbróglio de bastidores que aconteceu, porque o futsal, nesse momento, ele migrou da CBFS para a CBF, como a gestão da modalidade, e a CBF indicou direto o campeão da Liga. Mas agora volta para a CBFS, então volta a ter a Supercopa, que aí são os campeões da Copa do Brasil, da Taça Brasil, da Liga Nordeste e da Liga Nacional, que disputam a Supercopa no começo do ano, e aí o campeão vai para Libertadores. Então, estamos aí, esperando ver se a gente tem a terceira chance de ir para lá. Já fomos a duas. Você falou de CBF, aqueles cursos de licença para treinador, isso aí tem ajudado a fortalecer a modalidade? Sim, hoje esse contexto de licença virou uma prática, né? Eu ainda critico um pouco isso, porque não pode ser regionalizado, né? A licença da Federação Paulista, a licença da Federação Gaúcha, a licença da Federação Paranaense, porque senão, coitado do treinador, ele vai ter que fazer 30 licenças para conseguir trabalhar, e enfim.
teria que ter uma entidade maior, ou a CBF, ou a CBFS, encabeçando isso. Hoje, a CBF tem, através do CBF Academy, começou a fazer cursos de futsal, quando ela assumiu a modalidade do futsal esse ano, fez até em parceria com o Corinthians, lá no Parque São Jorge. Isso eu acho que é importante, mas agora voltou para a CBFS e ainda está nessa discussão aí, se vai voltar a ter esse tipo de licença, se vai ficar ainda pelas federações. Enfim, eu acredito muito nesse processo de aprendizagem contínua, então esse processo de licenças pode ser uma ferramenta importante, mas ela tem que ser feita de uma forma legal para não atrapalhar mais do que ajudar, né? Isto é verdade. Só para a gente fechar a brincadeira, eu quero mandar um abraço para dois alunos meus que jogam no Corinthians. O Gustavo Duque, que acho que é do Sub-8 ou Sub-9, um loirinho, goleiro. E o Dante Dias. O Dante joga futsal e joga campo também. Molecadinha firme e forte aí. Edinho, eu queria te agradecer demais pela colher de chá que você me deu aqui. Você que é um grande camarada e que sabe tudo do futsal. Obrigadíssimo pela sua participação. Obrigado você, Ari. Você é um grande amigo aí que fizemos no nosso futebol de quarta-feira. A culpa é do Ricardinho. É isso aí, outro amigo querido aí. Então ali a gente formou uma turma muito bacana. E para mim foi um grande prazer bater um papo aqui com você de futsal, te ver bem, isso também, fiquei muito feliz e estamos com saudade de te ver lá nas quartas-feiras Vamos matando lá ali fazer uns gol de bico aí. Gol de bico eu ainda consigo fazer mais ou menos. É o nosso goleador lá. A gente faz o que pode. Pelo menos eu sou o goleador mais velho, isso aí não vou. Como diz o nosso chefe Renan, Ari da Guia. Ari da Guia é jogador. Manda um abraço para o presidente, para o Maurinho, toda a galera nossa lá do futebol. Obrigadíssimo. Confraria dos Esportes recebeu nessa semana, então, o Edinho Sesma, gerente de futsal do Corinthians. A gente tem encontro marcado na semana que vem. Até lá.